Deixa eu entrar. Patrícia. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, o seu domingo, né? E eu estou aqui para declarar em nome de Jesus que o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para que nós pudéssemos nessa manhã levar boas novas, pessoas que estão desesperadas, angustiadas, e que nessa manhã a palavra de Deus vem te encorajar a tomar posse de tudo que Deus tem para você. Porque não é fácil, irmãos, o que nós estamos vivendo, não. Eu fico pensando, ser prisioneira dentro da tua própria casa não é nada bom. E eu tenho, assim, descoberto esses dias que ficar dentro de casa desse jeito não é nada bom. É bom ficar em casa quando a gente vai descansar, ou tira umas férias para repousar e tudo, mas ficar em casa aprisionado não é fácil, não. Mas o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de nós, Ele vai continuar cuidando de nós, porque Ele nos ama. E eu tenho certeza que hoje, essa pandemia que está assustando as nações, tem deixado pessoas com síndrome do pânico, outras com depressão, pessoas muito angustiadas, porque não é fácil, porque só Deus para trazer a calma e a paz na nossa vida, porque você não sabe quando isso vai acabar, só Deus. O que nós temos feito é orar para que isso logo acabe, né? E a gente possa começar a viver dias normais como a gente vivia antes, né? Eu fico pensando, se fosse um domingo normal, essa hora a gente já estava no templo adorando ao Senhor, já tínhamos passado pela cantina, tomado aquele café gostoso, né? Batido um papo, tudo isso nos foi tirado por causa dessa pandemia. Mas eu creio que o Senhor há de prover o melhor para nós, porque nós estamos nos comportando como verdadeiros adoradores, porque o nosso comportamento não é de murmuração, não estamos reclamando, nada. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle de todas as coisas, Ele há de prover o melhor para a gente. Você crê nisso nessa manhã? E assim, eu quero passar para você, eu tenho certeza, sabe? Nós somos cristãos, vivemos pela fé, mas somos seres humanos também, né? E que muitas das vezes dá aquela coisa na gente, assim, aquela tristeza, depois ela vai embora. E ontem, assim, era umas 7 da noite, eu decidi não ficar vendo mais notícias, não. Não quero mais saber de televisão para me mostrar notícias. Eu quero só fazer a minha parte, que é a parte da higiene, me guardar. Mas esse negócio de a gente ficar recebendo muitas informações, a gente acaba realmente entrando em parafusos, né? Então ontem eu decidi não ficar vendo mais notícias, não. Aí eu desci, fiquei ouvindo uma pregação. E quando chegou lá para as 10 horas, eu já era outra pessoa. Então você precisa, assim, estar diminuindo o acompanhamento de notícias na televisão. Procura ver na televisão um programa que você possa rir, descontrair. E quando você for para a televisão, escolha aquilo que vai fazer bem para a tua alma, porque nem tudo que a televisão passa será saudável nesse momento. Então precisamos ter todo o cuidado para que a gente seja realmente poupado nesse momento, porque esse é o momento que a gente sabe que Deus está tratando da igreja na face da terra, está tratando das pessoas. Como eu falei desde o início, eu creio assim profundamente que depois que tudo passar, nós vamos ver assim muitas coisas mudando, né? Porque, como eu falei para você essa semana, que o número 40, segundo os teólogos, é o número da mudança. E eu creio que depois que tudo passar, nós vamos experimentar uma mudança maravilhosa a nível do reino de Deus, a nível da nossa vida particular, porque os projetos de Deus não pararam na nossa vida. Eles estão de pé. É questão só de aguardar um pouquinho, logo vai começar tudo de novo, porque Deus é fiel. E nós estamos num ano profético, nós estamos num ano que a gente não pode esquecer o que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu que o ano de 2020 é o ano do derramado vinho novo. E nesse momento que nós estamos vivendo essa crise, Deus está podando a árvore, irmãos. Tem que tirar os galhos secos, as folhas secas, para que nós possamos colher frutos, sabe? Produzir frutos para a glória de Deus. A gente só consegue produzir frutos se o galho estiver realmente preparado para isso. E a poda é necessário. Você vê que nós estamos vivendo um momento que não tem rico, não tem pobre,
não tem raça nenhuma, não tem diferença social, está atingindo a todo mundo. Você pode ter dinheiro, pode ter uma conta bancária recheada, mas você não pode comprar a saúde. Só quem pode nos dar saúde é o Senhor. Então nós precisamos estar focando esse tempo pela palavra de Deus, porque se a gente não focar na palavra de Deus, que fruto nós daremos? Nós vamos sair dessa pandemia doentes, e Deus não quer que você fique doente. Deus quer que você saia desse momento mais forte do que você entrou. E eu quero assim, nessa manhã, onde eu me coloco à disposição do Espírito Santo para transmitir a você o que Ele colocou no meu coração. Hoje eu quero passar para você 9 passos que pode realmente garantir a você segurança durante essa crise. Nós precisamos tomar posse desses 9 passos que eu vou passar para você, porque é o que nos dá esperança, é que nos tira o medo, sabe? Nos dá força realmente. Então o primeiro passo que eu quero deixar para você é que você precisa nesse momento crer que Jesus venceu e você vencerá também. Como diz lá o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não podemos negar que estamos nesse mundo ainda. Mas esse mundo é um sistema satânico, nós sabemos disso. Mas nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e Jesus falou, eu tive aflições nesse mundo, mas eu venci. Jesus começou a ter aflições nesse mundo quando ele completou 2 anos de idade. Herodes promoveu lá uma lei que todos os meninos de 2 anos de idade para baixo iriam morrer. Foi quando José e Maria fugiram com Jesus para o Egito. Ele começou a aflição muito novinho, ele era uma criança. E depois, durante o ministério dele, até os seus perseguiram ele. Aquele que ele treinou como um dos seus discípulos o traiu. Os discípulos que ele queria contar na hora da aflição, ele vai para o Getsêmani e vai no momento de agonia, porque ele sabia que já estava se aproximando a hora dele para a cruz. E ele entra naquele Getsêmani em agonia e olha para alguns discípulos e fala assim, olha, fica aí orando por mim, que eu vou aqui e já volto. Quando ele sai do Getsêmani para ver como os discípulos se comportavam, eles estavam dormindo. Então, que aflição ele passou. Você já pensou você ver aquelas pessoas que diziam que te amavam dormindo na hora que você chora? Foi isso que ele passou, muitas aflições. E antes dele chegar à cruz do Calvário, ele foi tão humilhado, sabe? Machucaram ele, feriram ele. Sabe, ele não chegou à cruz do Calvário sem pagar um alto preço por mim e por você. Mas louvado seja o Senhor, que ele venceu o mundo pela cruz. E foi essa cruz vazia que está dizendo para mim e para você hoje que nós venceremos também. Porque quando ele chegou à cruz e ele teve o prazer de olhar para o Pai e dizer, Pai, tudo consumado está. Ele estava dizendo, já terminei de fazer tudo. Agora a vitória é da minha igreja. Então, por isso, querido, o primeiro passo que você vai dar para vencer nessa pandemia, nessa crise que nós estamos passando, é você lembrar que o primeiro passo é que Jesus venceu e você vencerá também. E Jesus venceu pela cruz. E nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir após Jesus para sermos mais do que vencedores. Então, tome posse desse primeiro passo. Ele venceu e nós venceremos também, porque o que nós estamos vivendo não é para a derrota, é para a vitória, porque Deus, ele não faz nada sem antes planejar tudo do melhor para você. Deus é um Deus de planejamento e quando ele executa sabendo o que ele quer para mim e para você. Vamos ver nessa manhã o segundo passo que Deus quer que você tome posse nessa manhã para você ter segurança nessa crise que nós estamos passando e sair vitorioso. Vamos ver o nosso segundo passo. O nosso segundo passo está lá em Mateus 6,33, que diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu não sei da sua necessidade material nessa manhã.
Eu não sei da sua necessidade emocional, eu não sei como você está se sentindo, mas eu sei que o segundo passo me ensina nessa manhã que eu preciso buscar a justiça e o reino dele em primeiro lugar. Porque quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou viver aquilo que Jesus falou lá em Mateus 6,25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Ele está dizendo, você é muito importante para mim. Eu entreguei a minha vida na cruz para te resgatar. Então busca primeiro a minha justiça e meu reino. E tudo que você precisa, eu vou prover para você. É o momento em que a igreja está precisando da provisão divina. É o momento que talvez a gente abra o armário e já está acabando as coisas. Ou muitos já acabaram. Mas assim como ele sustenta os pássaros que não trabalham, nem faz nada, ele vai sustentar você. Sabe? Creia nisso. Que se você buscar esse reino e a justiça, todas as coisas virão ao seu encontro para te favorecer. Então a provisão de Deus está ligada a buscar primeiro o reino dele. Então o segundo passo para você sair vitorioso nessa crise que estamos vivendo é você buscar em primeiro lugar a justiça e o reino dele. E as demais coisas ele vai acrescentar na nossa vida. Nós precisamos de tantas coisas, né, irmãos? Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não seríamos nunca realizados de nada. A gente precisa todos os dias de alguma coisa. E só Ele pode suprir as nossas necessidades. E eu declaro nessa manhã que esse segundo passo é um segredo que Deus tem para você. Você precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e você vai experimentar o que é sair vitorioso numa crise. Amém? E nós vamos agora lá para o Evangelho de João, capítulo 1, que nós vamos conhecer agora o terceiro passo que nós precisamos tomar posse nessa manhã para termos segurança nessa crise que estamos vivendo. E esse terceiro passo se encontra aqui em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então o terceiro passo que você precisa guardar no seu coração hoje, para você vencer essa crise, é você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber que você é filho, que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades e nos devolveu a filiação. E através da morte de Cristo na cruz, nós nos reconciliamos novamente com Deus Pai. Então, se você tomar posse nessa manhã que tu é filho, você já está se fortalecendo para sair mais do que vitorioso nessa crise que nós estamos vivendo. Tome posse que você é filho. O filho herda tudo que é do pai. E o pai dá a sua vida pelo filho. Qual é o pai que não dá tudo que o filho pede que ele possa? Ele só não vai dar aquilo que for prejudicial a você. Mas aquilo que for para a bênção da tua vida, ele vai fazer chegar nas tuas mãos. Então tome posse nessa manhã. Primeiro passo, ele venceu e tu vencerá. Segundo passo, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o terceiro passo que eu quero deixar para você nessa manhã, você precisa saber quem você é em Deus. Se você é filho, fique tranquilo que você vai ter o melhor nessa crise. Fique tranquilo que ele vai te guardar desse vírus. Fique tranquilos que ele sabe que esse vírus não pode te tocar porque você é marcado pelo sangue de Jesus. Você tem a marca do sangue na sua vida. E por essa marca ser tão viva na sua vida, o inimigo tem que passar longe de você. Tome posse disso. Você é filho. E vamos agora para o nosso quarto passo para alcançarmos a vitória nessa crise. Esse quarto passo está lá em Atos 19. Nós vamos ver aqui Atos 19. Atos 19, versículo 15. Que diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus,
e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aqui, esse versículo fala de uma situação em que alguns exorcistas judeus, eles queriam assim estar expulsando, tentavam invocar o nome de Jesus para expulsar alguns demônios, mas os demônios viravam para esses exorcistas judeus e diziam: olha só, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, e você, quem é? Então, nessa manhã, o quarto passo que você precisa para ter essa vitória nessa crise, você precisa tomar posse da autoridade que Deus lhe deu. O diabo precisa saber quem você é. O diabo precisa saber quem comanda a tua vida, que unção é essa que está sobre a sua vida. Por isso que ele disse para esses judeus, esses exorcistas judeus que queriam imitar a Paulo: eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? É isso que nós temos que tomar posse. Há uma autoridade dada a Deus para você e para mim. Nós estamos debaixo dessa autoridade e nós precisamos abrir a boca e usar dessa autoridade para trazer o governo de Deus sobre essa terra. Nós precisamos abrir a nossa boca e declararmos nesse dia de hoje que esse vírus não vai nos matar, que esse vírus não vai nos alcançar, porque o Senhor é conosco, a autoridade de Deus está sobre mim para profetizar com autoridade que esse vírus não vai nos matar. Então, queridos, tome posse desse quarto passo. Você precisa tomar posse da autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Quem é você? Quem é você? Você recebeu autoridade. Ele disse: eu vou para o Pai, mas deixa o Espírito Santo convosco, e vocês farão maiores obras do que eu fiz, porque a autoridade está sobre vocês. Vamos tomar posse nessa manhã. E agora vamos conhecer o quinto passo que precisamos dar para vencermos e termos vitória nessa crise. Vamos lá para o nosso quinto passo, que está lá em Atos 27. Atos 27, 24. O quinto passo da vitória: você não pode ter medo. Essa é a chave dos passos. Eu creio que a chave dos 9 passos que eu vou passar para você hoje está aqui no quinto passo. Você não pode ter medo. Aqui fala Atos 27, 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava dentro de um navio, e o navio estava à deriva, havia um perigo. E Paulo estava preocupado com aquelas 270 almas que estavam aos cuidados dele. E aí Deus chega para Paulo, manda o anjo falar assim: olha só, Paulo, não tenha medo. Você vai chegar onde eu determinei que você chegue sem nenhum problema. Eu sou contigo. E esse quinto passo que Deus passa para você nessa manhã, para você não ter medo, porque o Senhor é contigo. Quando você começar a sentir insegurança, quando você começar a sentir medo, você precisa tomar posse que Deus é contigo, e Ele diz: não tenha medo, porque quem cuida de você sou eu. Então lança fora todo medo. Nós precisamos hoje pedir ao Senhor que nos dê muita paciência, muita mansidão, domínio próprio, para que a gente possa ficar nessa quarentena, os dias que tivermos que ficar, mas sem medo. Porque às vezes quando a gente olha, não tem como sair, não pode ir a lugar nenhum, não pode, os idosos, eu pelo menos tenho 68 anos, não posso ir ao mercado, não posso ir a uma farmácia, alguém tem que ir para mim. Isso aí não é fácil para mim não, é muito difícil. Mas eu preciso pedir a Deus que me dê o quê? Mansidão, resignação, para que eu possa passar por isso, mas que o medo não bata na minha porta, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, o quinto passo para você vencer nesse momento de crise, você não pode ter medo. Amém? E agora eu quero assim estar passando para você que nós vamos conhecer o nosso sexto passo nessa manhã. O nosso sexto passo nessa manhã está lá em 1 de Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o que Deus fala para a gente.
1 Coríntios 2. Nós vamos ler os versículos 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o sexto passo que você precisa tomar posse nesta manhã, para vencer essa crise, você precisa tomar posse do poder de Deus. Porque nós não estamos embaixo de qualquer poder, não. Nós estamos debaixo do poder de Deus, desse Deus vivo que comanda céus, terra e mar. Nós estamos debaixo do poder de Deus, que quando diz, abre mar, e o mar vermelho lhe obedeceu. Nós estamos debaixo do poder de Deus que diz, haja luz, e a luz apareceu. Nós estamos debaixo de um poder de Deus que olhou lá para o sepulcro, Lázaro estava morto há 4 dias, e ele disse, Lázaro, sai! E Lázaro saiu. Isso é poder de Deus. Nós estamos debaixo de um poder de Deus, que quando aquela multidão apertava Jesus, e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, já tinha gasto toda a economia que ela tinha, ninguém pôde curá-la. Mas ela botou na cabeça dela, eu vou tocar nele, se eu tocar, eu tenho certeza que vai sair poder e eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que aquela mulher anêmica, aquela mulher fraca, aquela mulher que não tinha forças para fazer mais nada, ela tocou em Jesus e saiu o poder dele, e o sangue, a hemorragia estancou na hora, e aquela mulher ficou curada. Então esse sexto passo que eu deixo para você nessa manhã, você precisa tomar posse do poder de Deus. Não é qualquer poder, não é poder de César, não é poder de homens, não é poder de reis da terra, mas é poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Diz, eu tenho poder para fazer aquilo que você não pode fazer nessa manhã. E eu profetizo nesta manhã que eu estou debaixo do poder de Deus, você está debaixo do poder de Deus para declarar e paralisar essa virose nessa terra de uma maneira sobrenatural. O poder de Deus está sobre a nossa vida, e porque esse poder está sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós temos que ter segurança, tranquilidade, que nós vamos passar nessa crise vitoriosos, porque Ele não tem derrotas para você. Deus não tem derrotas para você. Deus só tem vitórias para você. No mundo tereis aflições, mas tu não vai ficar na aflição, não. Tu vai dizer, tudo consumado está, eu venci, e a minha igreja vencerá também. É algo glorioso, irmãos, quando nós podemos depositar nossa confiança no Senhor. Então, para alcançar esse sexto passo, você precisa tomar posse nesta manhã do poder de Deus na sua vida. Quando você dobra os seus joelhos, você não está falando com qualquer um. Tu está rasgando os céus, tocando no coração de Deus, e Deus liberando os anjos para vir aqui à terra. É algo assim tão interessante. É uma irmã aqui do meu bairro que ela é cristã, mas o marido dela não é. E ela estava orando e adorando o Senhor, e ele fez uma intervenção dizendo, para com isso, isso é fanatismo. E ela disse, eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de orar. E continuou. Sabe o que aconteceu com ele? À noite, quando ele foi dormir, ele teve um sonho. Ele sonhou que Deus queria mandar os anjos para a terra, mas existiam muitos morcegos que não deixavam os anjos descerem. E esses morcegos são os demônios. Por isso que nós temos que orar e orar, porque tem muitos anjos para descer na terra. Tem muitos exércitos para tomar essa terra, mas eles estão esperando a nossa intercessão para que Satanás saia da frente e ele desça e faça a obra que nós não podemos fazer. Glória a Deus por isso. Nós confiamos que a nossa oração é a alavanca que move o mundo espiritual.
E nós precisamos entender que quanto mais a gente interceder, mais anjos vão descer aqui na terra. Porque eu creio na palavra que diz que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. E nós vamos herdar essa vida eterna. Então, queridos, tome posse nessa manhã do poder de Deus na sua vida. Paulo fala aqui nesses 2 versículos que quando ele pregava, ele não pregava para ganhar o homem só para ele, não, ele ganhava para Cristo. E para você ganhar para Cristo, você tem que falar com poder a palavra, você tem que falar a verdade. E Paulo dizia mesmo, a minha pregação não consiste em sabedoria de homens, mas consiste no poder de Deus. Eu vim aqui pregar, eu vim aqui ensinar, não para que você me ache simpático, eu vim aqui dizer que eu quero ver você no céu. Era assim que Paulo pensava, era assim que Paulo agia, e nós precisamos agir da mesma maneira. Nós essa manhã estamos tomando posse do nosso 6º passo, do poder de Deus na nossa vida, e declaramos nessa manhã que a mão do Senhor estendida está. Quem poderá fazer voltar atrás? O poder de Deus está sobre a tua vida nesta manhã. O que você orar vai acontecer. Aonde você tocar vai haver milagre. O que você fizer em nome de Jesus com o poder da palavra vai acontecer, igreja. Tome posse do poder de Deus na sua vida, como Paulo tomou. A minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas consiste no poder de Deus. Que poder é esse? Senão o poder da ressurreição, aonde ao 3º dia ele deixou o sepulcro vazio e olhou e disse, olha, não conseguiram me deter aqui porque eu vim trazer vida, e vida em abundância, e sepulcro não é o meu lugar, nem é o teu lugar. O nosso lugar é vida, e vida em abundância, igreja. Aleluia, oh, rebalabachurianda lamachaya, oh, ricanto, rica lamachirianda, ribalabachiria, rebanaia, oh, derecala. Receba poder na tua vida nesta manhã. Receba poder de Deus na tua vida. Mova a tua vida. Sai da acomodação. Sai do medo. Sai da prostração. Receba vida, vida, vida em nome de Jesus. Deus quer que tu tenha poder nessa manhã para fazer a diferença onde tu colocar os teus pés. Que presença gloriosa. O fogo de Deus queima a minha vida nesta manhã. O fogo de Deus está queimando a tua vida nesta manhã. Há um fogo de Deus nesse lugar. E Deus começa a te visitar diferente nessa manhã, enchendo a tua vida. Se você ora em línguas, começa a orar em língua onde você estiver, porque há fogo de Deus indo para você nesta manhã. Oh, nós estamos debaixo do fogo de Deus. Oh, oh, Espírito Santo que governa a nossa vida, eu te amo, Espírito Santo. Oh, ribalabashia andalamas. Oh, derecantaramashuria andalabas. 6º passo, irmãos, para você sair vitorioso nessa crise. Você precisa tomar posse do poder de Deus na tua vida. Você não é qualquer um. O Espírito Santo habita em você. E aonde você passar, tem fogo na tua vida. Quando tu abre a tua boca, sai fogo de Deus. Aonde você colocar as mãos, vai sair fogo de Deus. Deus está te ungindo nesta manhã para um novo tempo. Deus vai te usar ainda hoje. Ainda hoje tu serás usado, nem que seja no telefone, e tu vai socorrer alguém do outro lado. Porque tem fogo na tua vida. Fogo, fogo, fogo. Eu vejo fogo, fogo, fogo de Deus. Oh, Nicalabashiri anda rebalababababashiri anda rabandaia. Há fogo de Deus nesse lugar. Anda lá, Shurianda Labachaia. Oh, Espírito Santo de Deus. Shanai de Oremanta Rabachaia. Senhor, eu te peço nesta manhã
Que tu continue incendiando a tua igreja, Pai, na face da terra. Porque é um fogo de Deus vindo sobre nós. Xanai, Xurianda, Labaxaia. Vamos tentar seguir, né, irmãos? Vamos ver agora o 7º passo que nós vamos precisar dar, tomar posse nessa manhã para vencermos nesse momento tão difícil dessa crise. Vamos lá em 1 de João 4:4. 1 de João 4:4. 1 de João 4:4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O 7º passo para você sair vitorioso nessa crise, nessa pandemia, é você tomar posse que maior é o que está em você do que o que está no mundo. O mundo está cheio de vírus por aí. Ora é o NH1, ora é o coronavírus. Eu não sei depois o que virá, mas eu sei uma coisa, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O vírus está no mundo, mas Deus está dentro de você. E você precisa tomar posse nesta manhã, nesse 7º passo, que você precisa crer que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E se você tomar posse que maior é o que está em você do que o que está no mundo, você não pode deixar o mundo te engolir nesse dia de hoje. Pode? Não pode. O mundo não pode te engolir, porque maior é o que está em você. A Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus. Você é de Deus. Por que você é de Deus? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então é a hora da gente dar o 7º passo e olhar para esse mundo que está num caos terrível. Irmão, você não quer imaginar quantas pessoas com síndrome do pânico. Você não faz ideia quantas pessoas entrando em depressão. Você não faz ideia quantas pessoas acordaram hoje dizendo: o que eu vou comer? Mas nós que temos Jesus, nós sabemos que Ele diz: se for necessário, Ele vai transformar pedra em pães, nós vamos comer hoje. Nem que eu divida um pouquinho com você, mas tu vai comer. Não vai faltar o pão na tua mesa, porque Ele cuida de nós. Então, o 7º passo, meu irmão, para você ter a certeza da sua vitória nesse dia de hoje, é você tomar posse que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vamos fazer um ato profético agora, levantar nossa mão, diga: maior é o que está em mim do que esse coronavírus. Diga: maior é o que está em mim do que o coronavírus. Maior é o que está em mim do que o coronavírus. E eu declaro nesta manhã que esse coronavírus não vai me matar. Eu declaro nessa manhã que esse coronavírus não vai tocar onde há o meu sangue, onde é o sangue do Cordeiro. Esse coronavírus não tocará em nós, igreja. Creia e toma posse, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que coisa linda, né? 7º passo. Você precisa crer que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Vamos agora conhecer o nosso 8º passo para vencermos nessa crise? É pela palavra que vamos vencer, sabe? Não tem outro jeito. Esse aí é o segredo. Vamos lá para Isaías 45. Isaías 45, versículo 1. É o 8º passo que nós vamos tomar posse nessa manhã. Por que Isaías 45, 1 é o nosso 8º passo? Eu vou te explicar por quê. Diz assim, ó. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amados, o 8º passo que você precisa tomar posse nesta manhã, você precisa crer que as portas não se fecharão. Sabe por quê?
Tem gente já desempregada. Tem gente que já foi dispensada do seu trabalho. Mas se você é filho, se você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, você é um dizimista fiel ao Senhor, querido, pode ter certeza que uma porta se fechou ali, outra maior vai se abrir ali, porque quem está ordenando a Ciro que abra as portas para você é o Deus poderoso. E quando Deus fala, está falado. E eu declaro nesta manhã que você vai experimentar colher frutos depois dessa crise. Depois dessa crise, você vai experimentar portas que estavam fechadas, vão se abrir para você. Processos que estavam parados na justiça, Deus vai mandar bater o martelo. E esse dinheiro vai chegar nas suas mãos, assim diz o Senhor. Tem muita coisa presa nas gavetas que Deus está guardando de propósito para ensinar a mim e a você que ainda que haja uma pandemia no mundo, Ele não se esqueceu de mim e você. Porque aquilo que é seu vai chegar nas suas mãos. Tem grandes negócios para estourar na terra. Deus vai assinar planos e projetos a teu favor. Às vezes você está vivendo um dia, eu estou com medo, essa crise, meu trabalho parou. Não pensa assim não, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Você está buscando o reino em primeiro lugar. Começa a abrir a tua boca e profetizar que Deus vai abrir novas portas para você e você não vai ficar desempregado. Começa a profetizar que aqueles processos parados vão ser assinados, porque Deus tem pressa em te abençoar. Por isso eu vou para Isaías hoje, 45:1, e digo que é o nosso 8º passo que a gente precisa crer. Que ainda que a televisão diga que o desemprego está aí, que muita gente vai perder o emprego, mas Deus está dizendo aqui para mim que Ele já ordenou rei Ciro, o rei pagão, para abrir as portas para você. E essas portas não vão se fechar. Você que está com o seu comércio fechado, você que teve que abaixar as portas, se alimente direitinho, porque quando tu voltar vai trabalhar 3 vezes mais do que tu estava trabalhando, porque Deus não erra, Ele não mente. Creia que Deus tem o melhor para os filhos depois dessa crise. Então guarda o 8º passo com você nessa manhã. Guarda no seu coração que as portas não se fecharão. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia! Glória a Deus por isso, né, irmãos? E agora nós vamos encerrar com o nosso 9º passo. E esse 9º passo que nós vamos falar agora, está lá em Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. O 9º passo, para você alcançar a vitória. Você precisa crer e tomar posse nesta manhã que o Senhor já determinou a nossa vitória. O Senhor já determinou. Deus está varrendo as nações. Deus está passando a limpa as nações. Mas Ele já determinou nossa vitória nessa limpeza. Ele diz que aquele que crê, verás a minha glória. E lá em Isaías 14, 27, sabe o que está dizendo aqui nessa manhã? Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? 9º passo que eu quero deixar para você nessa manhã. Você precisa crer que Deus já determinou a nossa vitória. Antes que tu entrasse no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, já tinha escrito a tua história. Então Ele já determinou, não é essa pandemia, não é essa crise que vai anular o que Deus já preparou para a nossa vida, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele já determinou, e operando Ele, quem impedirá? Então o 9º passo que você precisa crer nesta manhã é que Ele já determinou a nossa vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e você vencerá. Sabe por quê? Porque está escrito. Ele já determinou a nossa vitória
e operando Ele, quem impedirá a nossa vitória? Ninguém pode impedir a nossa vitória nesse dia de hoje. Não é esse coronavírus, não é ninguém, irmãos, porque a nossa vitória não vem do homem, mas vem de Deus para nós. Então, se você anotou esses 9 passos e tomou posse, você vai cantar o hino da vitória. Depois dessa pandemia, depois que passar tudo isso, nós teremos tantos testemunhos que nós vamos ter que fazer um culto só para testemunhos. Vão ser tantos testemunhos, você vai contar tantas vitórias, coisas que estão antigas para acontecer na sua vida vai ser liberado depois dessa crise. Muitas coisas que eram para ter acontecido já no início do ano, Deus guardou, segurou, porque Ele quer usar isso para mostrar a mim e a você que não tem nada que possa impedir os planos dele na tua vida, porque Ele já determinou. Então vamos fazer um retrospectivazinha dos 9 passos. Primeiro passo, você precisa crer que Jesus venceu e você vencerá também. O segundo passo, você precisa colocar a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar. O terceiro passo, você precisa se colocar como filho de Deus, porque se você se coloca como filho de Deus, você já sabe que tudo que é dele é seu. Você é herdeiro desse reino. E o quarto passo que eu falei para vocês, você precisa realmente tomar posse do poder de Deus na sua vida, como Paulo tomou, ao ponto do diabo olhar para aqueles judeus que queriam usar o nome de Jesus de qualquer jeito e falar assim: conheça Paulo e conheça Jesus, mas você quem é? Toma posse, querido, desse quarto passo, que é o passo realmente aonde você precisa exercitar esse poder na sua vida. Então nós vamos aqui para finalizar, porque talvez você não tenha anotado tudo, né? Que às vezes a gente não consegue mesmo documentar tudo. E o nosso quinto passo, você precisa tomar posse da autoridade de Deus na sua vida, que está lá em Atos 27, 24. Atos 19, 15, que você precisa tomar posse da autoridade de Jesus na sua vida. E o quinto passo está aqui em Atos 27, 24, que você precisa não ter medo. É fundamental, essa é a chave. Não tenha medo, porque se você tiver medo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas lança fora todo medo, porque Deus tem cuidado de você. E o sexto passo está lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que você precisa tomar posse do poder de Deus na sua vida, como Paulo pregava, não com a sabedoria humana, mas com o poder de Deus. E aqui o nosso sétimo passo é lá em 1 de João 4:4, que ele diz que nós realmente precisamos entender a cada dia que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o sétimo passo, para você alcançar a vitória, você precisa crer que maior é o que está em você. E o oitavo passo está lá em Isaías 45, que independente da crise que nós estamos vivendo, as portas vão permanecer abertas para nós. Amém? E outras portas virão, porque Deus é fiel. E o nono passo, você precisa tomar posse nessa manhã, que quem determinou a tua vitória após essa pandemia, após essa crise, chama-se o Deus poderoso que criou o céu e a terra. Ele já determinou. Aconteça o que acontecer, a tua vitória está selada, carimbada, porque Ele é o Deus da sua vida. Amém, queridos? Então, eu espero que você tenha realmente se alimentado da palavra, em vez de você tomar posse do que a televisão está te ensinando, passando pânico para você, toma posse da palavra de Deus, faça a sua higiene, lava bem as suas mãos, sempre com sabão, se não tiver álcool em gel, sabe? Faça a higiene direitinho. Se você é do grupo de risco, fique em casa até que você receba a ordem de sair. Mas olha, não viva assustado, nem tenha medo, para que o pânico não chegue na tua vida, porque nessa manhã, enquanto eu estava aqui com você, eu senti o fogo de Deus descer na nossa vida, e eu tenho certeza que o fogo de Deus te visitou na tua casa, e você vai ter palavras proféticas para alguém nesse dia de hoje. Amém? Então vamos orar.
agradecer a Deus de estarmos aqui matando a saudade junto com você, né? Porque Deus é bom demais. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Deus, por esta manhã. Engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja esse Deus que declara que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Engrandecido seja o Senhor nesse dia de hoje, que diz para mim e para você: não temas, porque eu estou contigo. Engrandecido seja o Senhor, que tem nos guardado. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ah, Deus, obrigado, porque nessa manhã nós podemos fazer essa oração. Eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ah, Deus, obrigada, porque uns confiam em ídolos, outros confiam na sua própria riqueza, mas nós confiamos no Senhor. Nós declaramos o que Davi declarou lá no Salmo 20. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu declaro ainda o que Davi declarou lá no Salmo 37, versículo 25. Davi já era velho e ele declarou assim: olha, fui moço, agora sou velho, eu nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Eu declaro nesta manhã que não faltará pão na tua mesa. Se for necessário, o Senhor vai tocar na sua vizinha, no seu irmão mais próximo, e você vai levar socorro para ele, porque Deus é fiel, ele não mente. Que Deus te dê um dia abençoado. Que a graça do Senhor enche o seu coração nesse dia de hoje e você tenha uma porção maior para dividir com alguém que precisa. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor seja sobre nós todos os dias. Amém? Um beijo, saudades. Amém?